Olá, Kawais, tudo bem? Então, hoje estou aqui com o vídeo e hoje vamos fazer a parte 4 aqui do Amor Doce, tá? Se quiserem mais vídeos como esse, por favor, deixem seu like aí. Bom, a gente tá aqui com o Nathaniel, né, do último episódio, então bora lá. Gente, espere, você não teve tempo de me mostrar, eu não tive tempo de mostrar a escola, mas eu posso ao menos te mostrar a biblioteca, você quer ver? Sim, por que não? Ah, caramba, já um traje. Eu segui na reunião por vários corredores. Ele me explicou que o acesso é reservado apenas para estudantes que precisavam pesquisar algo para um projeto em andamento. O fato dele ser representante de turma lhe garante acesso livre. Ver a imagem final. Vamos ver. Ai, que legal. Eu, eu nem sabia que existia uma biblioteca aqui. Ele parece gostar muito desse lugar. Terminou o episódio. Ah, eu já terminei o episódio. Conheço os clubes da escola. É hora de participar de um dos clubes da escola e saber mais sobre o conflito entre Nathaniel e Castiel. Tá, Nathaniel já sei que é, o Castiel não sei. Olha só quem está aqui hoje de novo. Você é namoradinho do Talquinho, não? O quê? Mas eu não... Ah, não se faça de conta que não entendeu com essa cara. Mas nós não somos... Agora você terminou sua inscrição para ir ficar no pé do Nathaniel. Ele é feio antes de ir embora para suas irmãs. Eu não sei o que eu fiz para te tratarem assim, como elas são insuportáveis. E o que, é que ela tem a ver com o Nathaniel? Oi, quais são as novidades? Está tudo bem? É especial, mesmo eu acabei se esbarrando com aquelas 6 festinhas assim, enche o saco, mas tudo bem. Gente, o que você está falando? As sensações, a Embra, a loira, citou seu nome, enfim, realmente eu tô certa. Elas sempre se ajudam, sabe? A Embra, a loira, citou seu nome, ela com certeza é a pior das três. Parece que ela gosta de você, mas eu vou te avisando, ela é uma garota insuportável. As garotinhas, principalmente a Amber, ela realmente aumentou. Sabia que lembra minha irmã? Eu sei que nem sempre ela é interessante, mas quando é com as amigas, mas aí chamava de peste. Terna conversa. Aí subiu, não tô nem aí então. Oi. Oi. Gente, o que você está fazendo aqui? É especial você fugindo um grupo de garotas idiotas. Tem muita garota boboca aqui. Elas estão sempre juntas, duas morenas e uma loira chamada Emily. Eu acho. Desde que eu cheguei aqui, elas não param de me provocar. Haha, você está falando da irmã do Nathaniel e das amigas dela? É verdade que no quesito pretencioso elas ganham o primeiro lugar. Então você me ajuda? Com certeza, eu nunca fiz. Eu nunca fiz nada pra elas. Eu vou chamar. Eu vou achar uma maneira de me vingar um dia. Ah, bem. Ora, é assim mesmo. Ora, é assim mesmo. E pronto. Ele dá de ombros. Ok, eu acho que ele não está nem aí. Bom, talvez. Nossa, nem li. Cara. Olá, Leite. Quem? O que você disse para aquelas garotas? Quem é? Aquelas garotas deveriam se casar. Você, pare de falar besteira para as pessoas, principalmente para aquelas 3 garotas. Elas foram de causa problema. Foi, elas me fizeram várias perguntas, mas só disse a verdade, você disse que estávamos juntos. Não é bem assim, eles parecem que você é o amor da minha vida, mas depois elas levaram minha mesada. Por que você pergunta isso? Por que você quer sair? De jeito nenhum, nunca mais repita, estamos juntos para ninguém. Como assim elas pegaram seu dinheiro? Talvez não venha ao caso, mas cuidado com o que você conta por aí. Como assim você quer? Bom, já tá muito grande aqui, como viu. Isso, elas me empurraram no chão, pegaram meu dinheiro e disseram que iriam almoçar no restaurante ao invés da cantina. Você ainda tem dinheiro? Você é ruim, não é? Elas pagaram muito dinheiro. Diga-me quanto eu posso te dar um pouco se precisar.
aguenta. Olha isso daqui. Não se preocupe, mas a sua proposta é muito gentil. Nossa, e tá saindo uma cachoeira dele. Calma, deixa eu só ver aqui a mensagem. Mandaram? Não era mensagem não. Vamos lá, né, Nathaniel, né? Você precisa de algo? Neste momento estou ocupado. Poderia passar mais tarde, por favor? Termina a conversa. Nossa. Certo, então. Senhorita Lilith, espere. Gostaria que você participasse um pouco das atividades da escola, ajudando um dos clubes. Atualmente, os clubes de basquete e de jardinagem estão precisando de um monte. Então, a senhorita pode dizer qual dos dois. Eu acho que eu prefiro ajudar o clube de basquete. Perfeito. Nesse caso, vá ao clube e vejo o que pode ajudar, mas eu nem sei onde fica. Ainda pergunto aos seus colegas. Tenho certeza que você vai achar alguém pra te mostrar o caminho na conversa. Procurar aquela Iris, né? Aquela Iris, o nome dela. Ah, Nathaniel. A diretora falou pra alguém deveria ajudar no clube de basquete. Poderia me enviar alguém. Você conhece alguém que faz parte do clube? Você poderia me mostrar o clube de basquete? Desculpe, estou um pouco ocupada. Você deveria procurar alguém que faça parte do clube. Mostrar. Não insistir, né, gente? Ok, vou me virar sozinho. Obrigada mesmo assim. Vou insistir, coitado, né? Pra ele ter que procurar alguém pra mim. Né? Vou ter que... Quem você também tem que ajudar um dos clubes? Tem a diretora pediu. Eu tenho certeza que você escolheu de clube Bernardo. Como eu, não? Não, perdeu. Não, perdeu. Eu preferi basquete, pra falar a verdade. Nossa, eu realmente escolhi bem quando peguei o clube. Não, eu preferi basquete, né? Ah, se eu soubesse, você acha que eu posso mudar de ideia? Não, no jardim comentando tudo com você. Nada combina com ele, gente. 65. Você conhece bem, é verdade que eu gosto bastante das plantas. Mas você é apenas. Mas é uma pena, eu adoraria ficar no mesmo clube que você. Na conversa. Este eu preciso ir ao clube de basquete. Você sabe onde fica? Talvez. Pode me responder claramente algumas vezes? Você é irritante. Por favor, pode me mostrar onde fica? Ou talvez não? Haha, eu, eu sei sim. Então, o que eu ganho com esse favor? Servir da minha companhia? Haha, nada mais do que isso? Próximo. E por que você está procurando? É algo como uma participação obrigatória no clube da escola, eu acho. O diretor me pediu para ajudar um dos clubes. Eu não entendi tudo, mas eu tenho que ajudar um dos... Diretor me pediu... Ah, sei, o lance do diretor para integrar nos novatos. Eu tenho certeza de que você poderia recusar se quisesse realmente. Bom, você vai mostrar o caminho ou não? Escute-me. Passe mais tarde, eu tenho algo para fazer agora. Depois eu te mostro na conversa. Certo, então. Aqui. A gente só pode andar nesses 3 lugares, né? Nossa, essa menina tá muito alta. Oi, Lilith, o que você está fazendo? Iris, se você chegar no lugar, você pode me mostrar onde ficou o clube de basquete? Nossa. Ah, vou para o pátio. Se você encontrar o cartel, peça para ele te mostrar aqui perto. Desculpa, precisei ao clube de música. Tem um clube de música, eu gostaria de ter escolhido esse. Eu sinto muito, mas eu acho que ele está completo. Nós devemos mais tarde terminar a conversa. Essa Iris é bem fofinha, gostei dela. Cadê esse Castiel pra me mostrar? Estava quase indo embora, venha, você vai ver. É bem ao lado do ginásio, à esquerda. Você acharia facilmente sozinho se tivesse feito um pouquinho mais de esforço. Seguir o Castiel. Pronto, no pátio. Lá do outro lado é o clube de jardinagem. Você sabe o que tem que fazer, pelo menos não. Você não vai me ajudar? Você não sabe, não? Não. Ai, a administração não ajuda ninguém. Eles te mandaram,
eles te mandam vir aqui ajudar um dos clubes sem te dar mais informações. Olhar em volta. Mas pessoal, estou ficando com o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!